Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de primeiro livro de Reis, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Quero falar um pouco sobre oração nesta manhã. 3 formas de oração, 3 essências de oração. Oração que chega diante de Deus, oração que Deus responde, oração que agrada a Deus e que é um bom perfume perante o Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, a partir do verso 22. Você encontrou? Graças a Deus. Oremos. Pai, nós te damos graças pela tua presença, pela tua palavra nessa manhã. Venha falar em cada coração e nos ensine, meu Deus. Mova em nós, desperta-nos para, meu Deus, estarmos mais e mais próximos de ti, falando contigo e ouvindo a tua voz. Te peço, meu Deus, contra toda resistência do mal, o Senhor ministre em cada coração, em nome de Jesus. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Como tu que guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, o dissestes, e pelo teu poder o cumpriste como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a Davi, meu pai. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, à oração do teu servo, para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que se faz hoje o teu servo diante de ti. Graças a Deus. Nesse momento dessa oração, e ela está repetida no livro de Crônicas, no capítulo 6 em diante, era um momento marcante na história do povo de Israel. Era a inauguração do famoso Templo de Salomão. Não o templo lá de São Paulo, né? Eu já estive nele lá, mas é muito diferente, né? Até porque no Templo de Salomão não tinha nenhuma cadeira, mas muito, muito diferente. Por fora pode até parecer, mas o verdadeiro templo, que era chamado Templo de Salomão, na verdade feito por Salomão, na verdade feito no reinado de Salomão, né? Vamos colocar dessa forma, porque Davi havia preparado tudo. Ele era uma representação daquilo que Deus tinha dado ao seu povo desde quando eles saíram do Egito. No capítulo 27 em diante do livro de Êxodo, você tem Deus mostrando a Moisés que deveriam construir um tabernáculo. Era uma tenda. E a forma como era feita essa tenda e os utensílios que ali estavam, representava como era na presença de Deus. Era um simbolismo, ou como usamos, né, na teologia, era uma tipologia. Era uma forma daqui na terra que representava lá no céu. Era um tipo, era como se fosse um símbolo, tendo ali um significado do que se fazia na terra, ele tinha o seu reflexo no mundo espiritual. Todos os aspectos do templo, do tabernáculo, isso nós falaremos no outro dia. E o dia que você for a Israel, e você vai um dia, quem gostaria de ir, levanta a mão e diga: eu vou em nome de Jesus, amém.
Nós iremos nessa visita, tem um local chamado Tímina, que eles fizeram uma réplica do tabernáculo em tamanho real. Tamanho é real, não são os mesmos materiais, até porque usava muita prata e muito ouro, né? Então eles preferiram pintar de prata do que era muita coisa. E pintar de dourado, mas não tem. Mas é em tamanho natural. A experiência no meio do deserto é maravilhosa. E eu espero que você realmente passe por isso um dia. Então era todo um simbolismo, esse tabernáculo que andou com o povo por mais de 40 anos no deserto, e já tinha mais de 100 anos que estavam na cidade de Siló. Ele agora iria ser transformado em um local fixo. Era uma tenda que podia ser transportada, levada, até nos dias de Eli, nos dias de Samuel, até nos dias de Saul, rei de Israel, que ficava ainda lá na cidade chamada Siló. Mas agora, Davi, que era rei, dominou na cidade de Jerusalém. Ele queria construir o templo, que era da mesma forma, não é? Mais ou menos do mesmo jeito de estrutura do tabernáculo, que tinha o mesmo significado, a presença de Deus com o homem e uma forma do homem ter acesso ao próprio Deus. Embora agora teria um significado um pouco mais forte, porque eles estavam chamando de casa de Deus. Na ideia do povo daquele tempo, e aí é um outro ponto interessante, que Davi, quando quis construir isso, não é? Deus não permitiu. Davi disse para o profeta: olha, eu tenho uma casa boa, e a arca de Deus está numa tenda. Minha casa, ela é bonita, e Deus está numa tenda. Vou construir uma casa grande para Deus. E Deus disse: não constrói, nunca te pedi. E a razão disso é muito simples, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso na oração de Salomão. E Davi então não é permitido construir, mas ele faz todo esse preparativo para Salomão. E Salomão então constrói, e agora o templo está sendo inaugurado. Ele reúne, e a coisa é feita de maneira grandiosa, muito ouro. Os utensílios que eram simples, pequenos, agora estavam feitos de maneira bem grande. O altar, que era pequeno, agora tinha um altar para queimar, que era todo feito de bronze. A pia que usava ali para poder se lavar, tipificando o batismo, tipificando a regeneração, agora era chamado de mar de bronze. O tabernáculo, que era feito de pele de animais, que era feito de tecido, agora eram pedras, eram 2 colunas na porta, né, altas com mais de 6 metros de altura, toda feita de bronze. Você imagina isso? Não é? Que riqueza, o diâmetro, tudo era uma coisa grandiosa, ao ponto de dizer que não se conseguia mais contar, não se conseguia pesar o bronze que foi utilizado, do ouro, da prata, das pedras. Os melhores construtores ali foram enviados. E agora estava, depois de quase 20 anos, estava pronto. Salomão então está inaugurando. Era uma casa grandiosa, todos os utensílios grandiosos, e ele apresenta diante de Deus em oração. Nessa oração de Salomão, ele tem algumas maneiras, algumas verdades que são fundamentais para que nós possamos entender também esse significado para nós. Porque o templo agora representava um acesso do povo a Deus. Era uma maneira de chegar-se a Deus, simbolizando a presença de Deus no meio dos homens. Isso era muito forte naquele tempo. E Salomão então, nessa oração, diante de toda essa grandeza, ele ora e ele começa agradecendo a Deus, falando que Deus estava cumprindo as suas promessas, que Deus guardava a aliança, diz o versículo 23, que aquilo que estava acontecendo era por causa da fidelidade de Deus.
e que Deus era fiel naquilo que ele falava. E é interessante que ele coloca um aspecto muito forte das promessas, ao dizer no versículo 25, olha, o Senhor até aqui cumpriu as suas promessas, então não falte sucessor conforme a sua promessa. E aqui me permitam pontuar uma coisa para vocês muito importante na nossa vida. Deus é fiel em suas promessas. Diga isso para quem está do seu lado. Deus é fiel nas suas promessas. Mas a maioria das promessas que Deus tem para nós, todas as promessas de Deus, elas são divididas em duas categorias. Existem promessas incondicionais, que a gente chama aí teologicamente de decretos de Deus. Existem promessas condicionais. As incondicionais é aquela assim, que não importa o que aconteça, elas vão se cumprir. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus um dia voltará sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Independente do que o ser humano fizer, isso vai acontecer. Se você acredita ou não, se você é fiel ou não, não importa. Isso vai acontecer. Agora, outras promessas que Deus faz, especialmente de um caráter de abençoar, um caráter mais pessoal, elas geralmente são condicionais. Por isso é importante você ver, quando ele diz aqui, olha, o Senhor declarou, não te faltará sucessor diante de mim. Era uma promessa de Deus. Vou abençoar você, Davi. Você terá sempre, os seus filhos serão reis, não vai faltar filhos, não vai faltar descendência, não vai faltar reino, contanto que os teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. É uma promessa condicional. Ou seja, eu vou te abençoar se os teus filhos forem fiéis. Se os teus filhos estiverem andando no meu caminho, não vai ter problema. Mas se desviar, eu já não tenho esse mesmo compromisso com você. É uma promessa condicional. Isso tem sempre que lembrar na nossa vida, porque cada um é responsável por sua vida, não é? Às vezes as pessoas ficam lamentando, cadê as promessas de Deus? Mas antes de cobrar Deus pelo cumprimento das promessas, entenda que talvez essa promessa seja condicional e talvez você não tenha feito a sua parte, porque Deus, em toda a Bíblia, Ele sempre foi fiel naquilo que prometeu. Quando diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra, aí a pessoa diz, mas eu não estou comendo o melhor nessa terra. Então você tem que querer e tem que ouvir a Deus. Será que isso está acontecendo? Entende que isso é apenas uma consequência? Falávamos agora há pouco, né? Traga os dízimos para que haja mantimento na minha casa. Então provai-me nisso, diz o Senhor. Cadê as portas de Deus? Cadê as promessas de Deus? O quanto você tem sido fiel a Deus. O quanto você tem feito a sua parte para a realização de promessas que, como eu disse, na sua maioria, elas são promessas condicionadas às nossas atitudes, ao nosso coração e à nossa vida. Mas era um momento de muita fé, aquele momento era um momento de celebração diante de Deus. E Salomão também revela um outro elemento a respeito disso no verso 27, ao mostrar a verdadeira natureza de Deus. Ele diz, mas de fato Deus habitaria na terra? Essa era uma boa pergunta. Ao dizer, eis que até o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Aqui tem 2 pontos que dá para a gente discutir teologia pelo menos por 6 meses aqui, em cima desse texto. Eu vou começar pelo segundo e depois retornar no primeiro. Ao dizer e ao responder a pergunta, ele diz, eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter. Ele traz aqui uma figura de linguagem como o judeu acreditava que era a formação do mundo naquele tempo. Eles acreditavam que existiam 3 céus. O primeiro céu é esse que você pode ver, que hoje está parcialmente nublado, com possibilidades de chuva à tarde. Já havia previsão do tempo, né? Pancadas de chuva.
Geralmente é 6h45, né? E não deixa o povo ir no culto, né? E aí o pessoal assiste na internet. Mas tudo bem. Existe um segundo céu que está acima disso. E existe um terceiro, que é o céu das estrelas, e também o que eles alegavam ser um mundo espiritual. E existe os céus dos céus, que é onde Deus está, acima de todas as coisas, guardando tudo com a sua mão e o seu poder. Então, se você imaginar, e os cientistas dizem que o universo ele é infinito e que ele está se expandindo, esse é o limite humano. Agora fizeram um telescópio que dá a milhares de anos-luz. Eles não conseguem achar a borda do universo. Então, Salomão diz que Deus está acima disso, acima desse limite, e que acima de tudo isso não pode conter a Deus. E aqui nós temos várias coisas, não é? Você entender que, primeiro, Deus é criador de tudo, que Ele não se mistura com a criação, Ele é distinto da criação e que Ele está acima de toda a criação. Por isso que a gente tem problema com relação a imagens, por isso que a gente tem problema, porque essa é uma tentativa própria do ser humano de conter Deus. Entende isso? A pessoa, ela pega ali e diz assim, olha, isso aqui é meu santinho, isso aqui é que cuida de mim. Ele está buscando conter a Deus, ou conter a divindade. Não é? Ele diz assim, olha, eu vou estar aqui a imagem do Santo Antônio, eu vou botar de cabeça para baixo para que ele possa, ele está mandando, ele está chantageando Deus, ele está restringindo a divindade. Isso é próprio do ser humano que acha que, eu não sei, né, a cabeça do ser humano, que de alguma forma ele precisa da ajuda, mas ele acha que pode mandar e de alguma forma. E Salomão está dizendo, olha Deus, o Senhor está acima de tudo. As pessoas às vezes querem comparar Deus com a natureza, e tem gente que filosoficamente ele diz assim que Deus está em tudo e tudo é Deus. Isso é um típico do pensamento hindu e do pensamento budista. Embora o pensamento budista teoricamente seja quase ateísta. Mas ele diz assim que tudo é divindade. O santo está misturado em tudo. Tem um filme muito famoso chamado Avatar. Eles mostram essa coisa. Você tem que estar ligado com a natureza, porque eu e a natureza formamos o tudo, e a divindade é essa força que é formada por todos nós, ou seja, a criação é Deus. Mas Salomão, ele diz uma grande verdade, ele diz, a criação é muito grande, o céu, os céus dos céus são enormes, as estrelas, as pessoas acreditam no poder das estrelas, nos horóscopos, não é assim? De alguma forma, o ser humano acha que a posição das estrelas no dia do seu nascimento vai influenciar na cor da roupa que você vai usar hoje. Tem muita gente que faz sentido isso, não é? Eu me lembro de uma pessoa uma vez contando que eles pagavam um astrólogo, né, para fazer o horóscopo de todo dia, e o povo gostava muito. E aí a rádio, né, todo dia eles pagavam, era a mensalidade para o astrólogo fazer as previsões do horóscopo. E aí a rádio entrou em crise, eles não tinham mais dinheiro. E aí o que eles fizeram? Como é que nós vamos fazer? Como é que a gente vai dar o horóscopo de todo dia? E agora não tem como pagar o astrólogo. E aí o camarada teve uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos usar o que era do ano passado, 2 anos atrás, a gente vai falando aqui, para não perder a audiência. E assim eles meio que repetiam e trocavam ali os signos, né?
Então agora vamos trocar aqui para ficar um pouco diferente. Olha, hoje você está para o amor e sua cor é azul, você faça isso, faça aquilo. E eles organizavam ali e as pessoas depois ligavam dizendo: olha, eu gosto demais do horóscopo porque deu certinho. Aquele cantor César Minotti, numa entrevista dele, eu achei aquilo o máximo. É uma grande verdade. Mas as pessoas acreditam que a divindade está na criação. Mas Salomão está dizendo que nem a criação pode conter Deus. Ele está acima de toda a criação. Ele contém toda a criação, mas não é contido pela criação. Tem professor de matemática aí que não, né? Contém, está contido. Você lembra disso, Wanda, quando estudou? Não lembra nada, rapaz, lembra nada, disfarça. Tudo é um conjunto. Todas as coisas estão contidas em Deus, mas nada contém a Deus, embora a presença de Deus esteja em todo o universo, não está restrita à sua criação. Deus está acima de tudo isso. Aí às vezes você pode dizer: bispo, eu não consigo entender. Parabéns, você é um ser humano normal. Porque sua cabeça é desse tamaninho. Desse tamaninho. Não queira entender muita coisa. É o que Deus nos revela. É melhor aceitar do que às vezes tentar entender e explicar. Mas Salomão, ele traz esse ponto dessa transcendência de Deus acima de tudo e acima de todos, como um aspecto maior da divindade, mostrando que não é a criação. As pessoas acreditam muito na divindade do próprio homem, num homem santo. Aqui em Pires do Rio tivemos um problema esse ano por conta de, vai colocar aqui uma homenagem ao santo tal, como se a divindade pudesse ser restrita a um objeto, a uma estátua ou a uma pessoa. Mas na verdade Deus está acima de todos. Mas a sua pergunta no verso 27, ao dizer: de fato Deus habitaria na terra? Essa pergunta de Salomão, ela tem uma característica dupla. Porque ela nos mostra, primeiro, que no tempo dele, a revelação dele ainda não estava completa. Porque a maior revelação de Deus não seria Deus habitar no templo em Jerusalém, mas ela se manifestou através de seu Filho Jesus Cristo. Deus habitaria na terra? Nós temos aqui uma pergunta um tanto quanto profética. Deus habitaria na terra no sentido de estar contido dentro da natureza? Na ideia de Salomão é que se Deus está acima de tudo, Ele não pode se restringir a morar dentro de uma casa. Porém, o que Salomão não sabia é que um dia, no templo, a maior manifestação da glória de Deus naquele lugar aconteceria. Não necessariamente no templo de Salomão, porque esse templo depois, pela infidelidade do povo, foi totalmente destruído. E Deus ali cumpriu a sua promessa de dizer que se o povo parar de andar no meu caminho, eu destruo tudo. Aquela glória daquele templo, aquele dinheiro, aquela riqueza, Deus falou assim: isso não significa nada para mim. Mandou destruir tudo. O ímpio meteu o cacete lá na Nabucodonosor, um rei pagão, derrubou tudo, levou tudo, acabou com tudo, não ficou pedra sobre pedra. Depois o templo seria reconstruído. E depois viria o próprio Deus nessa terra. De uma forma, agora sim, com a sua maior revelação, através de Jesus Cristo. Pode Deus habitar na terra? Em um sentido, essa resposta é sim. No sentido de Deus como um todo, porque Ele está acima de toda a criação, jamais aconteceria. Mas a maior revelação da humanidade foi quando Deus, conforme está em Filipenses capítulo 2, Ele se esvaziou da sua glória, assumiu forma de homem e foi fiel até a morte, e morte vergonhosa de cruz. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou da sua glória.
Pode Deus habitar na terra? De fato habitaria Deus na terra? De fato habitou. Ele esteve entre nós. Por isso, quando vemos no Natal, ao dizer que o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco, foi a grande revelação. Foi a maior característica, maior revelação, maior entendimento, porque enquanto esse templo simbolizava o acesso ao Pai, acesso a Deus, Jesus Cristo, se fazendo presente, nos abriu agora um novo e vivo caminho. Jesus, ao vir e ao pisar nessa terra, ele mudou todo aquele conceito. O sacrifício que era feito no altar foi feito no Monte Calvário. O templo, a arca da aliança, que tinha um véu, que simbolizava ali essa dificuldade de entrar na presença de Deus, diz a Bíblia que foi rasgado. O caminho até a presença de Deus, que era restrito ao sumo sacerdote uma vez por ano, aquilo foi aberto através de Jesus Cristo. A sua presença se manifestou sobre nós, de modo que agora todos aqueles que creem, que se arrependem, eles podem ter acesso diretamente ao Pai. Não mais através de um templo antigo, não através do sacrifício de animais, não através, porque o sacrifício foi feito no sangue, não através de um sacerdote, porque Jesus é o sumo sacerdote, não através de um objeto, a não ser através do símbolo da cruz de Cristo, não mais através de um templo, a não ser o nosso coração, que se tornou agora templo do Espírito Santo. Mas o acesso está aberto. Quantos entendem, digam amém. Habitaria Deus de fato? Esse Deus que está acima de todas as coisas, que fez todas as coisas, se importaria conosco? Se importaria. Ele pode nos ouvir agora? Podemos ter acesso a Ele? Podemos. E o versículo 28, que era o que eu mais queria falar, mas vocês me dão mais aí 5 minutinhos para eu concluir. Ele nos mostra agora um novo sentido, ao dizer: atenta, pois, para a oração do teu servo, para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Atenta o ouvido. Aqui ele coloca 3 formas de falar com Deus. Ele chama de oração, súplica e clamor. Diga: oração, súplica e clamor. 3 coisas basicamente têm o mesmo significado, tecnicamente distintos, diferentes por alguns detalhes. Quanto à palavra oração, ele tem um significado de dizer, não é, o conversar, o falar. É uma oração simples, não é? Que nós ensinamos isso, a pessoa falar, conversar, dirigir uma frase, um sujeito e predicado, tudo, não é? Professora Raquel, nossa professora aí, nossa diretora de plantão, é uma oração em português. Cadê os formandos aqui em letras, não é? Tem o seu período, a sua sentença, tem ali a sua forma de expressar, é a conversa normal. Ao ensinar sobre a oração, Jesus disse: olha, ore de maneira simples, não seja hipócrita, não seja repetitivo, como achar que falar muito vai resolver, repetir a mesma coisa, isso vai ser ouvido. Seja sincero, seja verdadeiro. É aquela palavra que você conversa com Deus, seria a sua conversa dia a dia, espontânea e sincera perante Deus. Agora, através de Jesus Cristo, não mais através do templo, através de Jesus Cristo, esta oração ela é acessível. O Deus que não pode ser contido nem mesmo por todas as coisas, por toda a criação que está acima, se fez carne, morreu, ressuscitou, abriu o caminho, nos deu acesso ao Pai, e agora os ouvidos do Pai estão atentos à sua oração em qualquer lugar que você fizer. A oração é sua conversa, de maneira simples.
precisa ser como eu faço, né? Ô bispo, um dia um irmão me falou, você ora tão bonito, não é? Eu fico tentando essas palavras. Tente, a oração é oração sincera. Segundo tipo é oração ou súplica. Súplica literalmente significa pedir humildemente. Pedir humildemente. Ela já é uma colocação diferente. É aquela coisa assim, eu preciso profundamente disso. Por favor, me ajude. Me lembro uma vez, acho que eu contei isso aqui, nós estávamos num congresso de jovens e fomos deixar as moças no alojamento, isso foi em Taguatinga. Quando voltamos para o nosso alojamento, tinha horário para fechar, o toque de recolher, a gente já estava atrasado. Batemos lá, o camarada abriu assim, e o que vocês querem? Só abriu a janelinha. Não, é que nós estamos alojados aqui, está fora do horário, não pode entrar mais não. E fechou, bravo. Ele estava certo, a gente estava fora do horário. A gente tinha ficado ali, estava comendo lanche e deixou as irmãs ir. Deixei a bispa cheia. Todo mundo tinha namorada, né? A gente estava namorando ainda. Meia culpa. Um rapaz comigo, ele ficou bravo. E aí ele começou a dizer, vou meter o pé nesse portão. Não pode fazer isso com a gente não, tal, pá. Eu falei, deixa eu tentar uma coisa. Bati lá, tá. Ele abriu de novo. O que foi? Já falei que não pode entrar. Aí eu supliquei. Falei, olha, você está certo. Nós é que estamos errados. Vamos deixar as moças lá no alojamento. Mas eu queria te pedir um favor. Eu sei que você não pode nos deixar entrar, mas nos fala pelo menos onde é o caminho da igreja. Que a gente vai lá pedir se a gente pode dormir lá, porque a gente não é daqui. A gente está com medo de dormir na rua. Mas você está certo. Você pode nos dizer como é que a gente chega lá na igreja? Por favor, se não for te pedir demais. Súplica. Aí o cara fechou a janela. Aí eu escutei, blá, 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 blá. Ele abriu. Vou quebrar o galho de vocês. Pode entrar. O rapaz chegou em mim e falou, rapaz, você é homem de Deus. Eu estava para meter o pé. Tem hora que não resolve. É a súplica. Pedir por favor. Eu ensinei minha filha a pedir por favorzinho, né? Agora ela é esperta. Quando ela quer uma coisa, ela olha a propaganda na TV, olha a boneca e diz assim, papai, só me compra essa boneca? Aí ela vira a cabeça, faz assim, por favorzinho. Ô irmão, você sabe, né, Sheila? Você prometeu a boneca para ela, né? Coração chega, dói, não é? O que você fala? Eu respiro fundo e falo, vamos orar, né, minha filha? Vamos orar. A vontade é sair e comprar. Se eu vou comprar tudo que ela pede por favorzinho, com aquela carinha. Isso é a súplica. É pedir humildemente. Nós temos que entender que a nossa posição é a posição de Deus. E o último pedido, a última forma aqui é o clamor. Clamor significa que literalmente bradar por socorro. Gritar por ajuda. Entenda bem que a diferença aqui não é o tom de voz, não é mandar. Está falando pedido de socorro. Sabe aquela ideia que a pessoa está afogando, então está tentando gritar por socorro? Aquela coisa que você está correndo do cachorro bravo, você grita, socorro, me ajuda. Né? Você já teve que correr de cachorro bravo. Tivemos um seminarista aqui, pastor Luciano, vou citar o nome dele por razões óbvias. Ele estava noivo. E aí passeando com a noiva, seminarista, na calçada. Você conhece, Joãozinho, quem é? Depois eu te conto. Aí, estava calçado. Ele estava do lado da rua. Aliás, ele estava do lado da casa e a noiva do lado da rua. De repente, eles passaram num corredorzinho e veio um cachorro bravo. Estava aqueles corredores assim, sabe? Sem o portão, estava aberto. E o cachorro vem... O camarada fez só assim, pegou a noiva e virou.
para o lado do cachorro. E o cachorro pulou, mas ele estava amarrado com a corrente. E deu aquele toque e ficou lá latindo. Quase que não casa, viu? Quase que o noivado, mas acabou ali. Alguns sabem quem é. Essa história é verídica, aconteceu aqui em Cristo do Rio. Na hora do aperto, clamamos, suplicamos por ajuda, suplicamos por socorro. É aquele clamor, e às vezes esse clamor vem até sem palavras, não é? Porque o aperto no coração é grande. Mas tem hora que você grita, às vezes reclamam da gente, né? Essa igreja de crente aí, não sei para que gritar, Deus é surdo. Não, irmão, Deus não precisa, Deus não é surdo, não é a forma como Deus vai ouvir. Deus ouve até a oração de gemidos inexprimíveis, mas a questão é no meu coração, é a minha forma de expressar. Lembra lá quando Bartimeu estava lá na beira do caminho e Jesus passando, ele viu a oportunidade, era aquele momento, não podia esperar, então ele gritava, ele clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que o Senhor disse: que queres que eu te faça? É a oportunidade, é o momento. A gente clama por socorro, grita se for necessário, a gente se expressa de verdade diante de Deus. Vamos ficar de pé. Outro dia eu falo sobre Êxodo 30, sobre os 3 elementos do incenso. Mas agora você vai colocar a mão sobre o seu coração. Poder da oração, Wander. Cante. Os reis que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Hoje estamos nesta casa que é uma casa de oração, súplica e clamor. Hoje podemos chegar diante do Deus que é acima de todas as coisas, através do nome de Jesus, teu Filho, Deus que se fez carne. Então agora abra o seu coração, suplique, ore, clame. Se há uma necessidade urgente, se há uma necessidade profunda na sua alma, ou se você precisa apenas falar com Deus, abra agora e exercite. Porque o Senhor, Criador do universo, Ele se importa com você e Ele está ouvindo, Ele pode ouvir. O caminho está aberto através do novo e vivo caminho de Jesus. Ore, clame, suplique nesse instante. Apresente sua vida, sua casa, sua família. Apresente seu problema, sua dor, a sua angústia. Leve a Deus agora. Oh Senhor, levantamos a Ti a nossa oração e apresento o clamor sobre este povo que está aqui conosco, aqueles que nos ouvem agora em casa, aqueles que nos acompanham. Meu Deus, a esta oração, esta súplica, do fundo do coração, que não existem nem palavras, porque o coração muito se angustia. O Senhor está acima de tudo, os céus dos céus não podem Te conter, mas os Teus ouvidos estão abertos para a súplica que se faz neste local, para a oração que se faz, para o clamor que está subindo. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, toque em cada coração, libera a Tua palavra de vitória, a Tua promessa, os Teus decretos. O Senhor é fiel,
O Senhor é fiel. Abençoa e liberta. Entra com a providência, com o livramento, Pai. Em o nome de Jesus, muito forte, a súplica do justo tem seus efeitos. Ouça, meu Pai, ouça, meu Deus, a oração, a súplica, o clamor, responde do céu, fala, toca, quebranta, move céus e terra, Senhor, e a Ti seja glória para sempre. No nome de Jesus, ore agora por quem está do seu lado, ajude seu irmão, ore, ajude no clamor, na súplica, ore por ele, pela casa dele, pela família dele, Pai. Oramos, clamamos, suplicamos. Vem, Senhor, com teu poder. Age, Senhor, ajuda, fortaleça, traga paz, traga saúde. Abençoe a vida do Noah, abençoe a vida da irmã Leni. Levantamos em oração como igreja do Senhor, como povo do Senhor, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Nós abençoamos, Pai. Abençoa o teu povo, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção, em o nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, a tua presença continue sobre nós, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Senhor, continue contigo, sua oração, sua súplica e o seu clamor. Vamos tomar o nosso café. Fique na paz, em nome de Jesus. Domingo que vem estaremos orando por vocês em Jerusalém, Israel. Deus abençoe.